Ok, bueno, vamos a arrancar ahí para aprovechar el tiempo y que podamos darnos el espacio a poder conversar en este caso de este tema tan amplio que es la simulación, ¿verdad? Entonces, bueno, nuestro webinar titulado ¿Sabes cuánto cuesta el fallo de tus modelos en 3D? La parte de diseño es muy amplia, utilizada en diferentes industrias y por ahí vamos a dar un vistazo general, en este caso con las observaciones del experto Leandro Garbín que nos acompaña desde Brasil. Por acá pueden ver quiénes vamos a estar presentando la parte del webinar, conversando un poco, por allá saludando a mi amigo Leandro, ¿verdad? Quien es el Sales Manager de Simulation para la parte de Dassault Systems y tiene muchísima experiencia con esta parte. De nuestro lado, como Grupo SG, nosotros estamos presentes en toda la parte de Centroamérica y el Caribe. Somos el One Stop Partner líder en esta región y contamos con un equipo preparado en las soluciones de SolidWorks, ¿verdad? Tanto en la parte comercial como en la parte de soporte. ¿Verdad? Entonces, por ahí vamos a estar compartiendo y demás. Cualquier duda, estamos con todo gusto para poderle servir. ¿Verdad? En la parte final, cuando ya, pues por ahí Leandro finalice el contenido que tiene preparado para nosotros el día de hoy, van a poder ustedes hacer sus consultas con total libertad. Sabemos que acá hay personas de diferentes industrias como tal, la parte plástica, estructural, todos pueden tener diferentes dudas. Por favor, con total libertad pueden plantearla. Esta sesión también va a estar siendo grabada. Posteriormente la vamos a estar compartiendo, ¿verdad? Por algunas personas que por ahí pues no les dio chance a poderse unir y si quieren revisar algún contenido, ¿verdad? Y de igual forma vamos a estar pasando una encuesta. Entonces, ahora por ahí le cedo la palabra a Leandro. Leandro, bienvenido. Graças, muitas graças, Jason, muitas graças ao Grupo SR, exatamente por la organização, por la invitação. Com gusto saludarte a todos acá. Estou falando diretamente de São Paulo, acá em Brasil. E bueno, me vou empezar acá a compartilhar minha pantalla. Vamos a ver. Está mirando mi pantalla, Jason? Ahora sí, ahora la veo. Vale, excelente, excelente. Bueno, me voy a empezar acá me apresentando. Mi nombre es Leandro, estoy ubicado acá en São Paulo. Esta acá son mis datos de contacto. Yo tengo una experiencia de más de 20 años solo esa parte de investigación y desarrollo, utilizando distintas metodologias matemáticas como elemento finito, volume finito, diferenças finitas, elemento de contorno, elemento discreto, ou seja, distintas metodologias matemáticas para se empezar a hacer distintas simulações físicas. Estrutural, fluido dinâmico, eletromagnetismo, interação fluido-estrutura, que seja, distintos fenômenos físicos. E é exatamente aqui me vou a falar hoje sobre las soluciones que tenemos acá en Dassault. Esta foto que vos está mirando acá es de lo encuentro de usuarios de Simulia, que se foi há 2 semanas atrás acá em São Paulo. Estiveram presentes mais ou menos 200 pessoas neste evento. Charlamos sobre um caso de êxito e, bueno, esta cá são meus contatos, só que, claro, trabalhamos muito cerquita com a gente de Grupo SR, com Jason, com Maria Amália, com Aleja, com toda a gente, e estamos totalmente disponíveis para ser uma charla mais dedicada a vos, ok? Bueno, me vou charlar acá dos quatro principais tipos de simulação que temos, pero primeiramente me vou começar a charlar sobre o que é simulação, a metodologia, mod, sim, deixa eu me meter acá no laser point, la metodología MOD, sim, Model and Simulation, ou seja, durante o processo de desenvolvimento, durante o processo de desenho, ustedes já se empieza a hacer la parte de validação virtual, los quatro tipos de simulação que temos, estrutural, fluido dinâmico, plásticos, toda a parte de alabeo, relenado, me vou charlar sobre isto. E claro, também a parte de eletromagnetismo
Y por último, hablar sobre dos casos de éxitos acá de nuestra región y también de un resumen de toda la charla. Y como Jason habló, por favor, si tiene algún comentario, si tiene alguna consulta, por favor, mete acá en los chats. Ustedes pueden meter en los chats, se puede meter también en los Q&A, que se tiene un botón, ¿no? Para se enviar una consulta. Estamos totalmente disponíveis acá, ¿ok? Empezaram. Vamos charlar sobre simulação. O que é simulação? Simulação nada mais é que a representação virtual do mundo real. O sea, ustedes hacer una junción de lo mundo real con lo mundo virtual, sendo que, de acordo com minha humilde experiência, simulação nada mais é que são ferramentas, ok? Ferramentas para resolução de problemas com o objetivo de barrar custos. Barrar custos. Costos de logísticas, costos de produção, costos de matéria-prima, costos de desenvolvimento, costo de pós-venda como garantia, por exemplo, costos de prototipos. Vamos charlar mucho sobre esta parte de prototipo, destinado para los más distintos tipos de indústria. La parte automotriz, la parte de avião, la parte de energia, para distintos tipos de indústria. Nosotros tenemos la tecnología, que es exactamente la misma tecnología, pero con aplicación distintas. Aplicación para automotriz, para parte de remolques, tratores, por ejemplo, la parte de energía, la parte de offshore, oil and gas, la parte de avión, distintos tipos de aplicación, pero nuevamente, la tecnología es exactamente la misma. Nosotros acá ainda só hacemos uma distinção de lo mercado, de todo o mercado, em 12 tipos de mercados. Mira, a parte de automotriz, a parte de aviação, a parte de barcos, industrial equipment, são todos os tipos de indústrias, como vocês estão mirando acá arriba, ok? E acá são exatamente os tipos de simulação que temos. La parte automotriz estrutural, mira acá uma análise de impacto. La parte fluido dinâmico, tanto la parte de escoamento externo, escoamento interno, fluidos newtonianos, não newtonianos, eletromagnetismo, la parte de multicorpos, e isto para os distintos tipos de indústrias, ok? Charlamos de acordo com a indústrias. Go to market by industry. O sea, estuve recentemente em Lo Querido, Chile. Se foi a primeira vez que estuve em sul de Chile, charlando com a gente que hace barcos. Mira acá, hacer uma otimização de lo casco de lo barco, de lo propulsor de lo barco, toda a parte hidrodinâmica. También tenemos tecnología para esto. O sea, esta acá, como los franceses hablan, es un popurrí. Son distintos tipos de aplicaciones para la misma tecnología. La tecnología es exactamente la misma. ¿Ok? Y cuando yo empecé a trabajar con simulación a más de 20 años, la gente exatamente falava muito sobre a parte de ceticismo, ou seja, não acreditava que realmente a simulação, como vocês estão mirando acá, hacía uma representação virtual do mundo real. Pero mira como é muito cerquita o resultado, muito cerquita. Hoje em dia, eu creio que não há mais esse tipo de ceticismo, porque temos distintos casos de êxitos, tanto para a parte estrutural, ok? A parte estrutural temos tecnologias muito robustas para isto. A parte fluidodinâmica, mira como muito, é muito parecido, tanto a parte virtual com a parte real. A parte de lenado em região polimérica para distintos tipos de polímeros, poliamida, POM.
PET, com fibra, sem fibra, fibra longa, fibra corta, que sea, distintos tipos de materiales, solo para que vos se tenha uma ideia, para este tipo de solução que temos acá, que é SolidWorks Plastics, temos mais de 4.000 materiais na livraria, mais de 4.000 materiais. Pero Leandro, eu tenho um material que solo eu utilizo. Não é problema. Ustedes metem todos os dados que vos tienen para hacer a simulação de lenado, alabeo, o que sea. Me vou mostrar mais coisas sobre isto. E por último, a parte de eletromagnetismo, principalmente fazendo simulação que te chama Electromagnetics Compatibility, EMC, EIMI, Electromagnetics Interference, para hacer tanto simulação de baja quanto de alta frequência. Me vou falar a vos sobre esse tipo de coisa também. E temos duas soluções para a parte de simulação. Temos tanto a parte local, ok, trabalhando localmente com um software estrutural que te chama Cosmos, parte estrutural, fluido dinâmico, injeção polimérica e a parte de motion, que é de multicorpos. Pero também temos a parte de investigação e desenvolvimento, ou seja, para uma simulação mais complexa, um impacto, um crush, como vocês mirou ahorita mesmo, para esmagamento, por exemplo. Aqui é muito mais dedicado à investigação e desenvolvimento. E nuvem. Temos sim a parte de nuvem. Pero a parte de nuvem, nós outros utilizamos exatamente o mesmo solver de elemento finito que está ubicado acá, que é Abacus. Abacus é o solver mais potente que tem no mercado, para, principalmente para a parte estrutural, para análises complexas, que tem os três tipos de não linearidade. Não linearidade de material, como cálcio, como a parte de compósitos, não linearidade de contato e não linearidade de grandes desplazamentos. Me vou falar sobre isto, ok? Empezamos por ModSim, Modeling and Simulation. A ideia acá é muito simples, muito simples. Durante o processo de desenvolvimento em SolidWorks, mira, totalmente ubicado em la mesma pantalla que SolidWorks, ustedes já começam a hacer análises como otimização, com o objetivo de resolver problemas, barrando custos. E este tipo de metodologias que temos é muito simples e muito potente para distintos tipos de simulação, como vou falar hoje para vós. E com Mod sim, temos tanto a possibilidade de trabalhar com todo o portfólio Simulia, ou seja, empezando a hacer análises mais simples, solo para validação, linear estática, por exemplo, até análises mais complexas, trabalhando em la nuvem com NetPC, por exemplo, e uma plataforma totalmente unificada e colaborativa, ok? E vamos começar com a parte estrutural. Vamos começar com a parte estrutural. Novamente, são quatro tipos de simulação. Começando acá com a parte estrutural. Temos cinco exemplos acá com a parte estrutural, só para que você tenha uma ideia do que podemos fazer. E novamente, ubicado em SolidWorks. Em SolidWorks. Uma análise linear estática, por exemplo, com conjuntos, ou seja, uma análise modal para os modos de vibração, por exemplo. E isto tudo está ubicado em SolidWorks, até análises mais complexas, como você está mirando acá. Este tipo de análise é muito complexa. A parte de câmbio térmico, câmbio tanto pode ser condução, convecção forçada, natural ou radiação. Temos esse tipo de coisa também. Fatiga, trabalhando com fatiga, fatiga em soldadura, fatiga em tornillos, fatiga em distintos tipos
principalmente de materiais metálicos acá. Pero Leandro, ¿vos trabajas solo con materiais metálicos, con fatica? No, trabajamos con otros tipos de fatica también, o de otros tipos de material. Pero estos acá son los más comunes, ¿no? Son los más comunes que podemos hacer, por ejemplo, fatica acá en los tornillos, podemos en chapas metálicas, como vos está mirando acá, y hacer una estimativa de cuántos mil ciclos este componente va a soportar la tensión. O sea, vida en fatica, fatica de los materiales. ¿Ok? Oye, Leandro, antes de Claro. continuar ahí, esa parte de Claro, fatiga es muy fatica, interesante es interesante. porque cuando una empresa no cuenta con una herramienta de simulación, ¿cuánto puede costarle y qué implica estas pruebas físicas? O sea, este Buena proceso, pregunta, ¿cómo lo buena llevan pregunta. estas empresas de forma física, sin herramientas Sí, de simulación? sí. Prototipos, Jason, prototipos. O sea, usted hace el prototipo, prueba física. E desenha o prototipo prova física. Não está atendendo uma normativa, não está, por exemplo, atendendo um distinto requisito que seja. Se cambia o desenho, prototipo, prova física. Este ciclo é muito custoso, muito caro. E com fatiga, como eu tenho muita experiência, principalmente na parte automotriz, se tem componentes como, por exemplo, amortiguador. Análises de fatiga de amortiguador são meses de trabalho, meses de trabalho. Ou seja, durante meses exatamente fazendo o teste de fatiga de um amortiguador. E com simulação, vocês se podem fazer exatamente o mesmo teste em horas. Ustedes se puede disminuir mucho lo tiempo de test. La parte de remolques se tiene muchas normativas a hacer esse tipo de simulação também. La parte de oil and gas, que é a parte de energia para atendimento de normativo, por exemplo, com fatiga, análise de fatiga é uma ferramenta muito poderosa para resolver problemas, barrando custos, Jason. Dale, gracias, Leandro. Graças a vos. Por favor, Jason, se tem algum comentário acá, por favor, se ustedes se podem me interromper a qualquer momento, ok, meu amigo? Muy bien, Leandro, muy bien. Adelante. Vibración. Vibración estuve la semana pasada en Chile, por ejemplo, y se tienen normativas de terremotos. Es posible hacer una análisis de terremoto con este tipo de cosa acá. Ustedes hacer análise de PSD, Power Spectral Density, ou também uma análise harmônica, que é a vibração devido a uma excitação. Ustedes hacen uma excitação de vibração. ¿Cuál será o amortecimento de la estrutura? Podemos fazer esse tipo de coisa também, e não solo de componentes únicos, pero também de conjuntos, de ensamblagens, como vos está mirando acá. E o que mais me encanta, o que mais me encanta na parte de simulação é otimização. É o que mais me encanta. Por quê? Mira, me gostaria de fazer um estudo acá para reduzir, para bajar peso, ok? Bajando costos, claro, pero tener un cambio de calor más eficiente. Mira que antes estava 1,5 kg mais ou menos, se foi para menos de 1 kg, la misma peça. Para se manter exatamente la eficiência de câmbio térmico e barrando peso, consequentemente barrando custos. É o que mais me encanta. Esto te chama otimização paramétrica, Oye, ok? Leandro, y yo veo ahí que hay varias iteraciones. Esto Várias. prácticamente se tendría que llevar en el mundo físico una tras otra, ¿verdad? Y como tú indicabas, esto puede tomar muchísimo tiempo. Pero Sim. estas iteraciones dentro de SolidWorks, esta las hace la herramienta de forma automática, permitiéndote validar, pues en este caso, diferentes coeficientes, la parte de estrés térmico. Eso lo hace automáticamente SolidWorks.
Isso te chama otimização paramétrica, Jason. Otimização paramétrica. E para fazer otimização paramétrica, nós outros podemos utilizar distintas metodologias. Distintas metodologias. O que você está mirando acá te chama DOE, Design of Experiment. Ou seja, de uma forma totalmente automática. Vou repetir, de uma forma totalmente automática, ustedes se mete todos os parâmetros, ustedes se mete as restrições e ustedes se mete acá quais serão os requisitos para esse tipo de análise. E de uma forma interativa, como vos bem hablaste, de uma forma interativa, os softwares se chega acá em um design óptimo. Este tipo de simulação, este tipo de análise também é conhecido como Design Space Exploration, exploração de design, utilizando a metodologia de Design of Experiment para te chegar exatamente em la peça ótima, mais leviana, com a maior capacidade de rendimento. Ok, ok. Mira, acá ¿Sí? tenemos, de hecho, ya una pregunta de un participante que va acorde a lo que Sí. estás mostrando, que es Francisco Mm. Núñez. Muchas gracias ahí. Saludos a Hola, República Francisco. Dominicana. Pues mira, él dice por acá, puedo apreciar que el CFD de SolidWorks es muy similar al de ANSI CFD. Me vou falar que é melhor. Claro, porque está falando de la competencia, ¿no, Jason? Está hablando de la Claro. competencia. Eu conozco muito bem ANSYS, eu conozco muito bem ANSYS. Claro, respeitamos toda a competência, respeitamos toda a competência. Pero com CFD de Dassault acá, de SolidWorks, um ponto que é muito interessante é que você está trabalhando com um modelo totalmente inteligente, ou seja, paramétrico. Se cambia a maglia, se cambia a geometria. Se cambia a geometria, se cambia a maglia. Ou seja, parametrizado. Isto com ANSYS ou com outro software que seja, com a competência, normalmente a gente se trabalha com um modelo que nós outros chamamos acá de dummy models. Los dummy models no está paramétrico. O sea, si ustedes durante lo desarrollo, durante lo proceso de desarrollo de análisis, se cambia lo diseño, se cambia la geometría CAD, ustedes que tienen que hacer toda la malla nuevamente. O sea, cuánto tiempo estamos hablando y cuánto costos estamos reduciendo. Pero sí, conozco muy bien ANSYS y tenemos como yo tengo una broma acá, un camión de argumentos contra la competencia. Claro, claro que sí, Leandro. Mira, muchas gracias ahí. A mí me gustaría únicamente complementar esa parte que muchas veces buscando un ahorro en tiempo, como es lo que tú mencionabas, ya con lograr un Ujú. 20% de ahorro, estamos hablando de un día a la semana y en un año estamos hablando más de 50 días. Entonces, con un 20% de ahorro de tiempo. Y esto creo que es lo que hace que SolidWorks sea tan productivo en estas pruebas iterativas y la parametrización que tú comentas. Totalmente. Y normalmente también con SolidWorks nosotros somos más económicos también, ¿ok? Porque yo conozco muy bien la competencia. De una forma general, nosotros somos más económicos. Topología. Topología. También tenemos la parte de optimización topológica. Es un tipo de optimización distinto, ¿ok? Distinto. No es solo para impresión 3D, pero también es para forjamiento, es para maquinado, para fundición, que sea, con objetivo de bajar costo de materia-prima. Tenemos esto y nuevamente ubicado en SolidWorks, totalmente en SolidWorks. Esta acá se foi exatamente uma ilustração general da parte estrutural. Tem alguma dúvida mais sobre a parte estrutural acá, Jason? Vamos bastante bien, Leandro. Vamos Vamos avanzando ahí. bem? Gracias. Sí, Vamos gracias. avançando, então, que esta cá é um resumo. Para análises lineares, estáticas e dinâmicas, e temos não lineares e não lineares dinâmicas. No linear estática, linear dinâmica, não linear estática e não linear dinâmica. Normalmente, nós outros brindamos SolidWorks para este tipo de análises mais simples e
Nubem con los software Abacus, con los tipos de simulación más complexas. ¿Ok? Tenemos las dos posibilidades. Computational Fluid Dynamics, CFD, CFD, distintos tipos de aplicación también para la parte de equipos industriales, la parte de turbos, máquinas rotativas, cambio térmico, tanto la parte de conducción, convección forzada y radiación también. Temos um módulo específico para HVAC, HVAC, Heat Ventilation Air Condition, Heat Ventilation Air Condition, a ser um dimensionamento, por exemplo, acá de um compressor para bajar o custo do compressor, bajar o custo de energia elétrica. Podamos fazer um dimensionamento de compressor. Hoje manhã eu tive uma charla também, um webinar junto com a gente acá de Brasil, com os provedores de Petrobras, para falar de válvulas, válvulas, toda a parte de pressure drop, que é a parte de perda de carga, cavitação, interação fluida-estrutura. Temos este tipo de tecnologias também. E novamente, tudo micado em SolidWorks, tudo micado em SolidWorks. Que mais? La parte de equipos eletrônicos com ventilador, sem ventilador, com ventilador. Como será o câmbio térmico este acá? Temos dois módulos específicos para escoamento de fluido. Um módulo para HVAC e um módulo específico que você está mirando acá, que é para a parte de otimização de câmbio térmico em placas eletrônicas também. Life Science, a parte de Life Science é muito grande. Respiradores, toda esta parte de equipos para o corpo humano, no, para os hospitais, toda esta parte de transfusão na cada sangue, podemos fazer esse tipo de simulação de bombas, a performance lá da bomba também, esta parte também de respiradores, como você está mirando acá, como é possível ser uma otimização de fluido para que se torne uma eficiência mais grande, principalmente. Temos muita experiência nesse tipo de coisa acá também. Consumir goods em vases, como este que você está mirando acá, em vases. La parte de CFD para envases, temos uma apresentação específica para envases. E um detalhe é acá, Jason. Nós outros estamos trabalhando muito cerquita, não só com empresas acá de Brasil, mas também principalmente em Peru e Colômbia, sobre a parte de soplado. Temos simulação de soplado, não só para injeção polimérica, mas também de soplados para envases, porque normalmente o envase acá é soplado e a tampita é injeção. E temos solução para os dois tipos de simulação de manufatura, ok? Que mais? La parte de escoamento externo, aerodinâmica e câmbio térmico em baterias também. Estamos trabalhando muito, muito cerquita com a gente de Caloi, que hace bicicletas acá em Brasil, para simular, fazer uma simulação de baterias também. E por último, a parte de marinha. Estuve, como charlei la semana pasada en Chile, hablando solo sobre optimización de barcos. Optimización de barco. Hidrodinámica, no es aerodinámica, pero es hidrodinámica. La viscosidad, las propiedades de lo fluido se cambia acá, ¿no? Y mira que vos está, mira que estoy ilustrando acá otimização do propulsor, dos propellers, tanto da quantidade de pás, como você está mirando acá, de blades, como também o ângulo, para que redução de energia elétrica, redução de consumo de combustível. Você já chegou a mirar esse tipo de coisa antes já, Jason? Jason? Había visto
anteriormente, ¿verdad? Pero realmente es un portafolio bastante robusto y bastante grande, ¿verdad? Al final, pues SolidWorks como tal es una herramienta multipropósito y creo que nos encontramos con todo tipo de clientes, con todo tipo de procesos y también con todo tipo de necesidades de simulación, ¿verdad? Dale, excelente. Lo tipo acá se realizó una consulta sobre la competencia. Mira este tipo de coisa acá. Isso se chama mesh morphing. Mesh morphing. La malla va cambiando e temos também esse tipo de tecnologia. E também, mira, cavitação, zonas de barra pressão. Podemos simular esse tipo de coisa também com fluidos compressíveis, incompressíveis, fluidos newtonianos e não newtonianos. Ok? Vamos para a próxima. Plásticos. Claro que sí, claro que sí. Antes de Oh, entrar en la parte plástica, Leandro, entendiendo un poquito, ¿verdad? La parte de SolidWorks y también la parte de la nube, yo veía ahí que sim. mostrabas ejemplos. ¿Qué pasa cuando hay un usuario que está simulando Hum. y de repente la capacidad de SolidWorks, porque sus ensambles son muy grandes, ya está llegando al límite? ¿Es posible simular con la parte de la nube? ¿Qué ventajas tendría esto para el usuario? Boa consulta. Boa consulta. Todas as empresas, Jason, todas as empresas estão caminhando para a nuvem. Todas estão caminhando para a nuvem. Pero por quê estão caminhando para a nuvem? Me vou regressar acá pela charla inicial. Resolver problemas barrando costos, porque na nuvem ustedes se reduz mucho costo. Me vou dar um exemplo acá. Ustedes hacen uma inversión em uma workstation, por exemplo, de 10, 15 mil dólares. Pero lo ano que viene, este tipo de solução já está totalmente descontinuada. Pero es como, es como iPhone. Todo o ano se cambia. E quando você empieza a trabalhar com a solução de dados de simulação em la nuvem, você já se empieza com 16 cores. 16 cores. Já se empieza com 16 cores. Pero se você quer alquilar mais cores, você se pode alquilar até 136 cores. Ou seja, a análise que normalmente principalmente fluido dinâmico. Fluido dinâmico é uma análise muito, muito pesada. Claro, dependendo do tipo de simulação, não? Mas normalmente CFD é mais pesado que estrutural. Normalmente, depende do caso, mas normalmente CFD é mais complexo. Ah, se você hace uma análise, por exemplo, em 3 horas, você se pode ter o mesmo resultado em 10 minutos. O objetivo é barrar custos. Ou seja, se vos, usuários, se empieza a trabalhar localmente, ustedes se pode alquilar a quantidade de CPUs e a quantidade de memória que queira para se ter o mesmo resultado para ensamblagens muito pesadas. Ok, buenísimo, buenísimo, Ok? Leandro. Vamos adelante. Ok? Plásticos, plásticos, plásticos. Me encanta plástico. Plástico é um material muito interessante para distintos tipos de aplicações. E temos solução acá, tanto para a peça em plásticos, tanto para a peça, onde está acá? Onde está screen? No pointer. Leia, está acá. Não sei o que passa. Tenemos solución tanto para la pieza plástica como también para lo moldeo. O sea, tenemos solución para los dos. La pieza plástica, ¿cómo se va a ser lo llenado? ¿Cómo será lo empacotamiento? ¿Cómo será la refrigeración y lo alaveo? Esto es muy interesante para lo modelo, toda la parte acá de los canales de refrigeración, una optimización de los canales de refrigeración, una optimización de los gates.
¿Dónde yo puedo meter los gates acá para hacerlo ordenado? Tenemos ese tipo de solución también totalmente ubicada en SolidWorks, totalmente ubicada en SolidWorks. Y acá son cuatro ejemplos que tenemos como línea de soldadura, podemos simular esse tipo de coisa. Shot shots, ou seja, hacer toda a parte de lenado. Air traps, esse air traps são as pequenas pelotas que se tem acá de Com- aire, Como e burbujas que quedan. como burbujas. E Ujú. estas burbujas, Jason, se hace de efeitos cosméticos. Normalmente hace de efeito cosmético porque essas burbujas se explodem. E explodindo internamente, temos dois problemas. Um defeito em la peça e cavitação em lo modelo. Temos dois problemas. E acá, como nós outros chamamos de rechupe. Muito provavelmente essa peça se tem um reforço por detrás acá e se forma um rechupe. Esta parte de plásticos temos muita experiência e também se podemos fazer a simulação local ou em la nuvem, o que queira. Ok, ok. Oye, y bueno, realmente en la parte de Centroamérica, esta es una de las industrias bastante fuertes y te Uhum. consulto, ¿verdad? En tu experiencia, ¿has tenido algún caso con algún cliente que al utilizar, en este caso, la simulación, en un caso en concreto, hayan logrado optimizar algún modelo? Bueno, tú sabes que los moldes de inyección son muy costosos realmente y que tengan un error. Eso implica plata, implica dinero. ¿Has tenido en este caso algún acercamiento con un cliente que nuestra herramienta le haya permitido ese ahorro, esa optimización? Sí, sí. Yo tengo acá distintos tipos de casos, pero me gustaría de compartir acá na pantalla, que yo creo que me voy a hacer una ilustración. Mira, yo tengo distintas presentaciones para esta parte de plástico, distintas presentaciones, pero que me gustaría demostrar es exatamente esta pantalla. Acá, mira. Mira um ponto interessante. Mira um ponto interessante. Nós outros acá de SolidWorks, em lo passado, eu creio que se foi ano passado, tuvimos acá uma pesquisa entre mais, quase 1.100 usuários de SolidWorks, ok? E 587. E como se foi a pesquisa? A pesquisa se foi retrabalho. Retrabalho em lo modelo. Mira uma coisa acá, Jason. ¿Cuántas veces son necesarios hacer retrabajos en lo modelo? O sea, usted hace el diseño, hace el prototipo, se mete ese prototipo en la máquina y hace un prototipo real, hace una inyección. 25% de 586 respostas hace o retrabajo una vez. Una vez. O sea, ustedes meten el modelo en la máquina, hace la inyección o no está funcionando. Se retira o modelo, hace un retrabajo, se mete novamente, ok, funciona com uma vez. 39% duas vezes. 23% três vezes. Ou seja, se detém o modelo, mete na máquina, não está funcionando. Se retira, cambia, mete novamente, ou não funciona. Se retira, cambia. Três vezes 27%. 7% quatro vezes ou mais. Pero mira este verde acá. Lo molde nunca funciona. 6%. O sea, ustedes hacen una inversión en lo modelo, que ese modelo se va a venir de China, de Corea, acá de Brasil, distintos lugares. Se mete esse modelo na máquina, pero não funciona. Ou seja, você tem que pintar de verde e é um scrap. É um scrap. Imagina os custos disso, Jason. Imagina os custos disso. E acá em Brasil temos distintos tipos de companhias que han logrado muitos êxitos barrando custos
com esse tipo de tecnologia, principalmente acá em Brasil, em Peru e em Colômbia. Em Colômbia tem muitas empresas que hacen tanto a parte de soplado como também a parte de injeção polimérica. É muito interessante esta pesquisa, ¿no? Claro, claro que sí. Muchas gracias ahí por el ejemplo. Gracias a vos, gracias a vos. Vamos voltar acá. ¿Dónde paramos? Paramos acá. La parte de balanceamento de canales com geometrias distintas. Mira acá que se tem de geometrias distintas. Com o software podemos fazer exatamente este tipo de balanceamento com geometrias distintas, solo com duas cavidades diferentes, ok? E com SolidWorks Plastics temos o módulo Standard, SolidWorks Plastic que hace toda a parte de lenado e também a parte de defectos e também linha de soldadura. SolidWorks Plastics Professional, que hace todo isto, mas multicavidades, balanceamento, como está mirando acá, com gases, co-injection também, e o módulo que nós outros hacemos mais vendas, que é SolidWorks Plastics Premium, que hace todo isto acá e também a parte de Warpage, Alabeo tenemos este tipo de solución totalmente ubicada en SolidWorks. E por último, eletromagnetismo. Não me vou adentrar muito essa parte eletromagnética, pero eletromagnetismo é muito importante que todo lugar se tenha eletromagnetismo, trabalhando até de baixa frequência até kilohertz, até alta frequência até megahertz, ou seja, desde sensores, transformadores, a parte também de compressores estão ubicados acá, motores elétricos, radiofrequência, antenas, distintos tipos de aplicação. E onde estão as antenas? As antenas estão em todos os lugares. Avião, carro, coche, buses, as máquinas, o celular, a parte agrícola, antenas estão em todos os lugares. E o que podemos fazer? Podemos fazer uma simulação que se chama Electromagnetics Compatibility. Ou seja, este tipo de caso de êxito que estou mostrando acá, como a antena interfere no corpo humano, principalmente para ser uma previsão de câncer. Podemos fazer esse tipo de simulação por elemento finito. Esta acá é puramente elemento finito. Ou seja, se não há certificação, não vá para o mercado. São certificações obrigatórias ou certificações compulsórias. Desenho, prototipo, prova física. Não está atendendo a normativa. Se cambia o desenho, prototipo, prova física. Este é um tipo de simulação que hace redução de custos. Casos de êxitos. Antes de los casos de êxitos, só um resumo. Em SolidWorks, la parte estrutural, temos Simulation Standard, Simulation Professional e SolidWorks Simulation Premium. CFD, SolidWorks Flow Simulation, com o módulo de eletrônico ou de Heat Ventilation Air Condition. La parte de plásticos também. Acá é para investigação e desenvolvimento, para trabalhar localmente. Temos tanto Abacus como a parte de eletromagnetismo. E na nuvem temos tudo. Ok? Na nuvem temos tudo. Toda a parte estrutural, toda a parte fluidodinâmica, toda a parte de plásticos e toda a parte de eletromagnetismo. E dos casos de êxitos que me gostaria de fazer uma ilustração, o primeiro é de Resemin, uma empresa de Peru, que fica ubicada em Lima, e é líder de mercado para esse tipo de aplicação, líder de mercado, hace um equipo muito robusto para mineração, muito robusto. E mira, me gusta muito desta pantalla. Esta cai numa simulação que se chama FOPS, Falling Objective Protector Structure, análise de impacto. Antigamente haciam 8 prototipos,
hoy hace un prototipo, bajando costos, time to market. La inversión en la tecnología se hace el pago en lo primero proyecto. Lo primero proyecto se hace pago de la tecnología. Y mira, tanto los diseñadores utilizan esta parte de simulación, como también los ingenieros, los analistas también hacen esa parte de simulación. Fatiga, lineares, no lineares, toda esta parte de HOPS, Falling Objective Protected Structure y HOPS. HOPS es vulcamiento. Ele hace los dos tipos de simulación. E não é um caso de êxito de Japão, de Estados Unidos, de China, não. Estados Unidos acá, de nossos irmãos, de Latinoamérica, somos latinos, não? Acá de Peru. E outro caso de êxito também de que não é de um país grande, é de Índia. Índia. Uma moto, como você está mirando acá, 10 vezes mais econômica bajando peso em 30%, mejorando la parte de aerodinámico, mucho menos prototipo, maximizando la capacidade de carga. Este tipo de moto é uma moto que tem uma refrigeração acá, ok? E é uma refrigerador em uma moto, ok? É uma refrigeração em uma moto. Los tipos, hacer toda la parte de simulación aerodinámica, como vos está mirando acá, toda a parte estrutural de la moto, toda a parte de cambio térmico y también aerodinámica, trabajando en la nube de una manera integrada, la experiencia en el usuario es muy importante em la nuvem, compreensiva, se empezando a ser análises mais simples até as análises mais complexas e de uma maneira totalmente colaborativa. Multicorpos, térmico, fluido, estrutural, eletromagnetismo e plástico. Todo em uma solução. Todo em uma solução. E só um resumo de todo isto é que como podemos integrar o mundo virtual com o mundo real, resolvendo problemas, barrando custos, porque vários benefícios, o mais grande, custos, barrar custos. Para quem? Where? Qualquer tipo de indústria, qualquer tipo de aplicação. Para quem? Por los diseñadores, los ingenieros, los analistas, e aonde em qualquer momento, quanto antes melhor até trabalhar em lo telemóvel. En el website de SolidWorks Dash Simulación, ustedes se pueden mirar distintos casos de éxitos de todo el mundo, ¿ok? De todo el mundo. Y también ustedes se pueden mirar a presentación en Webinars On Demand. Se tiene también en el website, tanto trabajando en la nube como también localmente. Y esta acá es los QR codes de la comunidad oficial de Dassault, ¿ok? De simulación. Ustedes se pueden sacar una foto acá de ese QR code, principalmente los tipos de India, los tipos de Francia, mete bastante artículo técnico, tiene mucha información nesta comunidad y es una invitación para que vos se puede agregar también a esta comunidad de simulación. Oye, Leandro, en lo que están ahí tomando las capturas del código QR, hubo una frase ahí que mostraste al final del módulo de electromagnetismo que me gustó Mm. muchísimo, ¿verdad? Sin certificación no vamos al mercado, ¿verdad? Y yo creo que en nuestro sector, en nuestra área, hay muchos clientes que tienen muchísimo potencial. Y que bueno, el siguiente paso para empezar a exportar sus productos a nivel internacional está en esto, ¿verdad? Uhum. Poder simular, poder garantizar la durabilidad, la resistencia, no solo en la parte electromagnética, sino en todas las capacidades Todo, de todo. simulación, ¿verdad? Y mira, aprovechando, ahí tenemos una pregunta muy interesante. ¿Cuáles son las barreras más comunes
que enfrentan los usuarios de CAD, ¿verdad? Al empezar con todo este tema de simulación. Sí. Le digo, exatamente de acordo com a minha experiência, Jason. La gente que está más acostumbrada a hacer inversión, la parte de diseño, la parte de CAD, está acostumbrado con un tipo de montante de inversión. Esto con CAD. Con CAE, la inversión es más grande. Pero, antes de la gente hablar, no, está mucho caro, no, está mucho caro, yo no tengo la plata. Antes de hablar que está mucho caro, le invito a hacer un estudio interno. ¿Qué estudio interno? Hace um cálculo internamente para vos, porque normalmente você tem muita confidencialidade. Vocês não necessitam compartilhar dados com os outros. Não. Hace um estudo interno. Ah, ¿Cuánto la empresa está dejando de ganar o está perdiendo por no utilizar simulación? Y la invitación es, hace un cálculo de postvenda. ¿Cuánto usted está gastando en postvenda se con simulación ustedes conseguir bajar lo costo en 15%, 20% que sea? Esta es una invitación. Mire lo costo de postvenda. Otra invitación. Si ustedes tienen productos de producción seriada, o sea, mucha producción, hace o seguinte estudo. De acordo com minha experiência, normalmente para essa parte de otimização, conseguimos bajar o peso do produto entre 10 e 15%, de acordo com minha experiência. Dependendo do tipo de aplicação, depende do material, depende de várias coisas. Pero, de acordo com minha experiência, entre 10 e 15%. Hace um cálculo interno, vos não necessita compartilhar com os outros. Hace um cálculo interno para bajar o peso em 1%. Bueno, se nós outros hacemos um estudo acá e bajar o peso em 1%, quanto a empresa irá economizar? Hace esse estudo. Hace esse estudo. Ustedes vão se surpreender. Hace esse estudo. É uma Claro, invitação, Jason. É uma claro. invitação. Y mira, en esa pregunta que planteaba el usuario ahí, yo creo que también es importante recalcar, ¿verdad? Que muchas veces los usuarios como diseñadores ya conocen la interfaz de SolidWorks y yo creo que ese es uno de los principales beneficios de los módulos de simulación, que se integran a la interfaz de SolidWorks. No tienes que migrar a otra herramienta, a algo que no conoces, todo lo trabajas desde una Sim, misma interfaz. Claro, siempre está el tema del entrenamiento como tal, ¿verdad? Pero creo que al final son beneficios, como tú mencionas, tangibles que sim. van a poder obtener. Por acá tenemos otra pregunta muy interesante. Por ahí, Francisco, gracias ahí por tu participación. ¿Cuán amigable es el entrenamiento en SolidWorks CFD? Buena pergunta. Buena pergunta. Me vou compartilhar minha experiência novamente acá, Jason. Me vou compartilhar a experiência. Se tem uma experiência em lo manejo de SolidWorks, se vocês têm uma experiência de 2, 3 anos haciendo os desenhos 3D, os desenhos 2D, que seja, capacitação de CFD. 3 días. 3 días. Leandro, pero com 3 días me vou ser um doutor em escoamento de fluido? Não, não vá. Pero ustedes se van a empezar a colocar em prática os conhecimentos que tiene. 3 días. Como todo está ubicado em SolidWorks, como vos hablaste, Jason. 3 días de capacitación, ustedes ya podrán hacer una simulación de escoamento interno, ustedes ya van a tener una noción de cambio térmico, principalmente convección natural y convección forzada. Radiación es más complejo. Yo comprendo, radiación es más complexo, pero con 3 días de capacitación me voy a hacer exactamente la misma analogía para estrutural. Estrutural.
3 días de capacitación. Pero con lo estructural, con 3 días de capacitación, vos vas a hacer simulación no lineares. 3 días de capacitación, no lineares. Ah, con 3 días me voy a ser doutor en ingeniería. No, no va a ser un doctor en ingeniería, pero ustedes tendrán conocimiento suficiente para resolver problemas bajando costos. 3 días, o sea, 24 horas de capacitación, más o menos. Claro, acá siempre una interacción de Francisco. Él dice, bueno, 3 días incluyendo el aprendizaje del mallado de los prototipos. Claro. Claro, sem la malla, Francisco, ustedes no hacen nada. La malla é a base. Ustedes necessita aprender a hacer un mallado. Pero ¿es un mallado avançado em 3 días? No, no es un mallado avançado. Ustedes não vão ser um jacobiano. Ustedes não vão ser um detalhamento de hexamesh. Ustedes não vão ser um detalhe, um câmbio pero com superfície média, sim, superfície mediana, sim. Ustedes vão conhecer, ustedes vão conhecer também a parte de tornillos, a parte de pretensión de tornillos com mallas distintas também. Com 3 días de capacitação, novamente, Francisco, graças por la pregunta. Ustedes vão empezar, ustedes vão empezar, pero tendrá conhecimento suficiente para resolver problemas bajando costos. Excelente, excelente, Leandro. Te lo agradezco mucho. Mira, acá en Guatemala nosotros tenemos un dicho que dice, del tamaño del clavo, así tiene que ser el martillo, ¿verdad? Entonces, claro, como tú lo dices, se puede aprender toda esta parte, pero también va a depender en este caso del caso de simulación, ¿verdad? El que tengan Sí. ellos presente. Pero creo que la herramienta es muy amigable para poder entender el uso, poder hacer estas primeras simulaciones y creo que eso puede ayudar muchísimo. Uhum. Por acá, Francisco, muchas gracias ahí por tu participación. Nos gusta ahí que tengas bastante interacción. Hace una consulta de nuevo. Eh, bueno, posee una cierta base de ANSYS. O sea, si el usuario tiene una base de ANSYS, ¿se facilita ese proceso de aprendizaje? Competência, Jason. Tá falando da competência, meu amigo. Eu já conosco. Ok, É. ok. E qual é a pergunta? La pregunta es esa, ¿verdad? Si el usuario ya tiene una base de aprendizaje con estas herramientas de la competencia, para Ah, ellos es más fácil el proceso de aprendizaje con SolidWorks. 2 días, 1 día, depende da aplicação. Muito mais simples, claro. Claro. Ustedes vão mirar, Francisco, que com SolidWorks, ustedes vão fazer a mesma análise, a mesma que hace com a competência, pero muito mais rápido. Muito mais rápido. E com nível de precisão igual. Nível de precisão igual. Estou fazendo uma broma com a competência, pero eu, claro que eu respeito ANSYS. Claro, é um software poderoso, é um software bueno, claro que respeito. Pero nosotros somos mejores. Buenísimo, buenísimo, Leandro. Bueno, por acá también tenemos una interacción de Ignacio Castro. Él hace la consulta desde cero. ¿Cuál es la recomendación para iniciar? Bueno, yo creo que para complementar ahí esa pregunta, para iniciar en el ámbito de simulación, ¿cuál sería tu comentario, Leandro? Ah, se você tem realmente uma experiência com SolidWorks, como eu falei, são normalmente 3 dias de simulação, de capacitação. Mas se você não tem uma experiência com a parte de CAD, eu recomendo mínimo 5 dias de capacitação. 2 dias para CAD e 3 de simulação. Hace una capacitación primeramente. Hace una capacitación. Se vos meter en YouTube, SolidWorks Simulation Training, se vos meter em YouTube, tem muitas informações em YouTube. Muitas informações. Se vá a YouTube em um primeiro momento, pero também charla com a gente do grupo SR que tem uma experiência muito grande de simulação e hace uma charla individual com vos. YouTube você tem muitos conteúdos muito buenos, pero claro, hace um filtro e me vou a sacar uma invitação. Ok. Ah, mete YouTube
SolidWorks, da Systems Latam, Latinoamérica, Latam, Good Morning Simulation. Há três Mm, semanas atrás, tuvimos um evento virtual que se tem muita apresentação em YouTube também. É uma invitação. Vai no YouTube, mete SolidWorks Simulation, Good Morning Simulation. Vocês vão mirar muito conteúdo de uma qualidade muito grande. claro, claro. Ok, muchas gracias, Leandro. Y Ignacio ahí que nos saluda desde Costa Rica, pura vida, Olá. ahí un saludo por allá también. Y mira, yo creo que complementando esa parte, yo creo que esa es una de los aspectos más importantes de SolidWorks, de ser prácticamente un estándar en la industria de diseño. Es muy fácil encontrar bastante contenido calificado. Con nosotros Sim. como partners también estamos para apoyar con toda esa parte de entrenamiento. Si quieren empezar desde la parte de CAD, también está la parte de los manuales. Cuando se tiene una licencia, se tiene acceso, por ejemplo, a My SolidWorks, que es también una plataforma de aprendizaje desde cero hasta llevarlos a una certificación que valida los conocimientos. Entonces, Ignacio, de igual forma, dejamos ahí la puerta abierta y con todo gusto estamos para ayudarte. Tenemos una por acá de Julio, bueno, creo que es Julie Girón, ¿verdad? Júlio Hiron, Julie la parte Girón, acadêmica. exacto, exacto. ¿La puedes ver por ahí? Sí, estoy mirando acá la parte Sí. acadêmica, los aspectos importantes para la parte acadêmica e para los jovens estudiantes. Juli, me encanta hablar com os estudiantes, me encanta. Só para vocês terem uma ideia, acá em Brasil, eu creio que eu já vi. Em Brasil, em Latinoamérica, em Europa, Estados Unidos, eu creio que eu já visitei mais de 50 universidades. Me encanta trabalhar com os professores, me encanta trabalhar com os investigadores, me encanta, me encanta. E principalmente para os estudiantes, la recomendação e realmente a sugerência que normalmente eu faço é estude, estude. Habla inglês, habla alemão, habla francês, habla português, que é importante. Estude, estude muito. Ustedes têm que ser curioso. Vai YouTube, você tem muitos conteúdos em YouTube, você tem muitos conteúdos em YouTube. Temos uma licença solo para os estudiantes. Ustedes se podem fazer a aquisição pelo web sítio para estudiantes. Claro, são licencias mais pequenas, pero ustedes se empiezan a utilizar la parte de simulación y busque contenidos relevantes. En la internet se tienen muchos contenidos relevantes. Introdução ao método dos elementos finitos, introdução ao método dos volumes finitos para escoamento de fluido. Aprende primeiro a parte teórica e depois hace toda a parte do software. Software é uma ferramenta para resolver problemas com o objetivo de bajar custos. Pero me encanta ter contato com os estudantes. Eu já participei, Jason, em muitas semanas de engenharias, muitas, muitas, muitas. E me gusta de charlar com os chicos que estão começando em engenharia, primeiro, segundo ano em engenharia. Hablar sobre derivada, integral, limite, toda esta parte matemática que muitas vezes os professores, os profes não hablam o porquê os estudantes estão aprendendo e eu hablo o porquê, que é importante aprender matriz, aprender limite. ¿Por qué que é importante? Ustedes vão para a indústria com muito mais conhecimento, pero estudan. E a recomendação é: aprendo inglês. Pelo amor de Deus, habla inglês. Tiene que hablar inglês. Gracias, gracias, Leandro. Y bueno, complementando también esa parte, tenemos presencia con universidades en Centroamérica y en la parte del Caribe. Y bueno, yo creo que acá también se abre una buena posibilidad incluso de trabajar para otros países ya con estudiantes calificados, certificados en SolidWorks, que de hecho son muy buscados, ¿verdad? Iniciando desde el primer pasito, que es el CSWA, que es la primera certificación, y de ahí en adelante es un mundo de posibilidades, ¿verdad? Entonces yo creo que esta herramienta nos permite ir más allá de las fronteras. Entonces, Leandro, creo que vamos cerrando, ya nos extendimos un poquito ahí con el tiempo. Es un portafolio, un contenido muy robusto que creo que nos daría para días y días de conversar con casos y demás. Entonces,
Te agradezco muchísimo tu participación, fue muy valiosa, ¿verdad? Y seguimos siempre al tanto, ¿verdad? Como próximos pasos, nosotros dejamos abierta la puerta para que aquellos que tengan curiosidad en conocer un poco más, estamos para servirles como partners y también con la conexión directa que tenemos con Dassault para poderlos apoyar con esta vasta experiencia que ya tienen ustedes. Dale, muchas gracias nuevamente por la organización, muchas gracias a todo el equipo por la oportunidad también. Estamos a tu entera disposición y un gran saludo desde acá de Brasil. Gracias, Leandro. Y bueno, dejamos pendientes ahí la samba y una feijoada ahí para poder degustar Feijoada, una caipirinha. una caipiriña, sí. Bueno, Vale, muchísimas gracias, Leandro, y muchas gracias a los asistentes. Que tengan un excelente día. un abrazo, chao. Ok, Jimmy ahí Pérez, gracias, gracias por asistir, muchas gracias. Bueno, vamos cerrando ahí. Muchas gracias, Leandro, que tengas un excelente día. Gracias, un abrazo, chao, Jason. Adiós. Adiós.